prazer falar sobre esse assunto, porque eu creio que muita gente que está nos acompanhando agora, nesses últimos anos, me viu aqui na tribuna, né, debatendo esse tema dos empréstimos por intermédio do BNDES a nações mais próximas ideologicamente dos que governavam o Brasil nos últimos tempos. E hoje o nosso país é vítima do calote. Esses países não pagam e esses empréstimos eram sigilosos. Senador, o senhor apresentou o projeto em 2014, mas o senhor começou a falar sobre isso antes, né? Antes, já desde 2005 eu questionava o desvio de finalidade dos recursos do BNDES. Depois, em 2007, o presidente Lula, ex-presidente Lula, autorizou por decreto a mudança do estatuto do BNDES para facilitar esses empréstimos. Empréstimos que eram concedidos aos campeões nacionais, muitos deles hoje investigados, né, pela Operação Lava Jato, e especialmente a nações amigas, né, dos governantes, Cuba, Angola, Venezuela, Equador, Bolívia, coincidentemente mais países ditatoriais, com governantes autoritários, não é, prepotentes, que esmagam os seus povos pela violência e pela pobreza. E esses recursos, de certa forma, alimentavam essas ditaduras, alimentam essas ditaduras, oferecendo a elas sobrevivência. E esses empréstimos secretos são inusitados. Eu vinha com a tarja, empréstimo sigiloso. Eu questionava o presidente do BNDES e ele respondia: não, nós estamos obedecendo a lei daqueles países. Eu dizia: vocês preferem obedecer a lei daqueles países e rasgar a nossa Constituição, que fala em transparência, em publicidade dos atos públicos? Exatamente por essa razão nós apresentamos esse projeto em 2014, já em meio a esse tiroteio, em meio a esse debate, as denúncias que fazíamos, os alertas que iríamos sofrer calote, né? E hoje só 2 países, Venezuela e Cuba, já não pagam. O calote já chega a 3 bilhões e 200 milhões de dólares, já, até agora. E vamos sofrer um calote ainda maior. Nós estamos propondo exatamente transparência. Vamos acabar com o sigilo bancário quando se tratar de empréstimos por bancos públicos e privados do Brasil, mas com dinheiro público. Isso é fundamental. Não é só para o BNDES. Não só o BNDES. Por quê? Porque o dinheiro público, captado muitas vezes pelo governo, em 6 anos, né, de 2008 a 2014, quando apresentei o projeto, o governo transferiu ao BNDES 716 bilhões, 478 bilhões do Tesouro Nacional e o restante do FAT, FGTS, PIS/PASEC, portanto, recursos dos trabalhadores brasileiros. Os recursos do Tesouro Nacional não estavam no caixa, porque o caixa está raspado há bastante tempo. O que nós temos é déficit. Então o governo ia no mercado buscar o dinheiro e pagava taxas de juros de 13% a 15%. E o BNDES emprestava taxas de juros de 3% a 6%. Aí nós temos que pagar a diferença. Quem Isso paga? são operações nacionais. É, nacionais e internacionais, especialmente internacionais, a outros países. Além daquelas... As internacionais eram com sigilo, a gente tinha conhecimento dos juros, mas não tinha conhecimento do valor, é Bom, isso? eu ingressei com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal. O BNDES foi obrigado a divulgar, divulgou alguma coisa, hoje sabemos quais taxas de juros foram praticadas àquele tempo. Ocorre, portanto, que essa diferença da taxa de juros que o governo pagou no mercado e a taxa de juros que o BNDES cobrou, essa diferença é paga pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Isso significa, até 2060, 342 milhões. Nós já pagamos 115. Portanto, esse dinheiro sai do bolso do contribuinte brasileiro. É uma lástima, é uma agressão num país com demandas sociais incríveis, com problemas de infraestrutura, emprestando dinheiro para fazer Porto de Mariel em Cuba, hidroelétrica, metrô na Venezuela.
E os nossos metrôs aqui parados, lá em Belo Horizonte há mais de 20 anos. O de Curitiba já foi anunciado 2 ou 3 vezes e não saiu do papel. O Brasil emprestou também para Equador, Angola, Bolívia, Peru, exatamente. Paraguai, vários outros países africanos. Os países africanos, né, que são, alguns são países também governados por ditadores que se enriquecem e empobrecem a população. O Brasil perde com isso. Então, o nosso projeto acaba com sigilo bancário só para empréstimos a nações estrangeiras. É dinheiro público. Eu, quando governador do Paraná, e tomava um empréstimo lá no Banco Mundial, divulgava tudo. Prazo de carência, taxas de juros e, principalmente, a perspectiva de retorno daquele dinheiro, estabelecendo a exata relação custo-benefício do investimento que se faria. Então nós vamos aplicar esse dinheiro, vamos pagar esta taxa de juros e vamos ter em impostos esse retorno, em função desse investimento. Essa transparência é fundamental. E a transparência que a União tem quando pega empréstimos em organismos internacionais. Exatamente. Se você for Banco Mundial, Banco BID, todos eles passam pelas comissões, o valor está lá, a taxa de juros está lá, é tudo transparente. Não há sigilo nas operações, por exemplo, do BID, do BIRD, que são grandes bancos que financiam nações. Não há sigilo bancário, há transparência absoluta. Nós estamos falando em sigilo bancário, que é um direito assegurado constitucionalmente ao cidadão. O cidadão tem direito à privacidade, portanto, no sigilo bancário do cidadão não se mexe. É um direito assegurado a ele. O que nós estamos tratando aqui é de dinheiro público, que é dinheiro que não pode ser transferido sigilosamente a quem quer que seja. Era uma lacuna na lei, senador? Eu creio que parte muito mais da prática de governo, né? Porque nada impediria o governo de expor, de ser transparente, de dar publicidade aos atos praticados. Eu dei um exemplo de quando governei o Paraná, eu não era obrigado pela legislação ser tão transparente assim, mas isso cabe a quem governa, é uma obrigação de quem governa, a transparência, porque quem governa não é proprietário da nação. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Está aqui no plenário já, eu pedi urgência, tem um requerimento de urgência que foi colocado para votar já na próxima terça-feira. Nessa terça-feira. Então nós teremos aqui no Senado o fim dessa batalha nesta semana, depois vai para a Câmara. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, sobre o projeto que ele apresentou para acabar com o sigilo bancário de operações de crédito com países estrangeiros. Se você quiser rever esta entrevista ou assistir a outros programas